Boa noite, minha gente, beleza? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre funções. O tema da aula de hoje é função afim, então vamos lá. Aqui a gente tem um plano cartesiano, né? Beleza. E acho que você já sabe um pouquinho mais ou menos como é que funciona isso, né? Se eu tenho um ponto, sei lá, x igual a 1 e y igual a 2, isso forma um par ordenado chamado 1, 2. Então é assim que a gente tem o nosso plano cartesiano. Vamos ver agora sobre funções no plano cartesiano. A gente tem essa função bacana aqui em vermelha, né? Está escrito aqui y igual a x mais b, só que isso aqui vai aparecer em vários exercícios. Só que y igual a x mais b é a mesma coisa que falar f de x igual a x mais b. Então, tanto y quanto f de x são coisas diferentes para falar a mesma coisa. Tanto é que eles são iguais, exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui é uma função f de x igual a 1 vezes x mais 1. E eu quero saber como que eu construo o gráfico dessa parada aí. Então vamos dar uma tabelinha de pontos aí. Eu vou fazer uma tabela x e y, vou atribuir valores para x e vou ver aqui, ó, em relação a essa fórmula, qual é o valor de y. Ué, professor, como assim y? Aqui está f de x, foi o que eu falei. O f de x é a imagem do x através da função f. Isso vai gerar o nosso valor y, que vai ser o par ordenado, que vai estar aqui, ó. Então, por exemplo, nessa função aqui, se no lugar do x eu colocar 0, aqui vai ficar 1 vezes 0, 0. 0 mais 1 tem como resultado 1, beleza? Então, essa função f de x igual a 1 vezes x mais 1 tem como um ponto esse aqui. Se o x for 0, o f de x é 1. Só que como a gente viu que o f de x e o y significam a mesma coisa, então, para o plano cartesiano, esse f de x aqui tem a mesma, é igualzinho y. Vamos inserir um outro valor aqui para x. Vamos supor que x fosse 1. Bem, ele já calculou, né? O y vai dar 2. 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. E se aqui eu colocar menos 1? Bem, 1 vezes menos 1 dá o próprio menos 1. 1 negativo mais 1, zerou. Então tá aqui. Y igual a 0. Marco esse ponto. E vamos colocar aqui esse ponto, vamos dizer que isso aqui vale 2. Então, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Então, isso aqui gerou vários pontos no plano cartesiano. E se eu, por exemplo, fosse correndo aqui, ó, se o x vale 1, através dessa fórmula aqui, eu encontro que o y vale 2, gerando para mim esse ponto 1, 2. Se eu for correndo com y, ó, se o 2, ou se o x vale 2, o y fica valendo 3 e eu acho esse ponto. Se o x for 0, y fica igual a 1. E se eu colocar o x igual a menos 1, o y fica valendo 0. Então, esses pontos, esses pares ordenados aqui, eles vão passeando pelo plano cartesiano. E isso vai gerar um desenho. O desenho é chamado de gráfico, gráfico da função. Então eu tenho aí, ó, o gráfico da função. Se eu, por exemplo, trocar o valor de x a, sei lá, menos 2, ele gera esse ponto aqui, ó. Certo? Então isso aqui que é o gráfico da função. Você fazer uma tabelinha
substituindo, escolhendo valores de x e calculando os valores de y. E todos esses pares ordenados que você achar, você vai marcando, depois você liga os pontinhos. Liga os pontinhos. No caso da função afim, basta você colocar dois pontos, ou seja, dois conjuntos de pares ordenados, ligar esses dois pontos e supimpa. Você já tem a reta traçada. Beleza? Então aqui nós temos a função. Agora, nesses exercícios de função afim, geralmente ele pergunta algumas coisas. A primeira coisa que ele sempre pergunta é como que a função se comporta. Então, olha só. Esses malucos aqui, ó, o número que multiplica o x e o número que vem aqui somando o x, eles têm nomes especiais. Então, esse cara que multiplica o x, ele é chamado de a, ou coeficiente angular. E esse cara aqui que aparece somando ou subtraindo, ele é o coeficiente linear. Então, para você descobrir quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, ele tem que estar escrito dessa maneira aqui, ó. A vezes x mais b, ou seja, um número multiplicando x e outro número que vai estar somando ou subtraindo a multiplicação. Aí o que acontece se eu mudo esses valores de a e de b? Então, se eu mudar o coeficiente angular, olha só o que acontece com a reta. Ela fica sambando aí, balançando. E se eu mudar o coeficiente linear, ela meio que permanece fixa, né? Só que ela sobe ou desce. Tudo bem? Então, o coeficiente A, ele tem a ver com a inclinação da reta. E o coeficiente B, ele tem a ver com onde que o gráfico vai interceptar o eixo das ordenadas. Só lembrando, o eixo X é chamado de abscissa e o eixo Y, esse que sobe e desce aqui, é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo ordenado. Então, olha só que bacana aqui, ó. Repara nesse ponto bem aqui, ó, chamado de ponto de interseção com o eixo Y, esse pontinho bem aqui que apareceu. Quando eu mudo o coeficiente angular, esse ponto, o ponto onde intercepta o eixo Y, ele fica fixo. Então, se eu mudo o coeficiente angular, esse ponto fica fixo. E se eu mudo o coeficiente linear, o que muda é exatamente esse ponto de interseção com o eixo Y. Muda outras coisas também, né? Mas o que chama mais atenção a princípio é esse ponto de interseção com o eixo Y. E olha só, o coeficiente angular é esse númerozinho aqui, ó, que multiplica o x. E o coeficiente linear é esse aqui que fica ora somando, se for um número positivo, ora subtraindo, se for um número negativo. Beleza? Então, sempre que nos exercícios perguntar onde que o gráfico intersecta o eixo y, é nada mais, nada menos do que o coeficiente linear. Olha só, se o coeficiente linear, por exemplo, for 1, o gráfico corta o eixo y em y igual a 1. Se o coeficiente linear for 2, o ponto de interseção em y igual a 2, certo? Então, o coeficiente linear está diretamente ligado à altura em que o gráfico corta o eixo y. E se for negativo, quer dizer que está cortando lá embaixo. Beleza? Beleza? Suave na nave? Tranquilo. Próxima coisa que eles sempre perguntam é com relação à inclinação. Então, observe uma coisa, a gente tem sentidos positivos. Tá vendo essa setinha bem aqui no cantinho, ó, onde está a mãozinha? Significa que a gente sempre olha para o gráfico
da esquerda para a direita. Então é como se tivesse um carrinho aqui e ele sempre vai para a direita. Então indo para a direita ele está subindo. E se esse A for negativo, indo para a direita ele está descendo. Então tem uma coisa muito bacana que é a inclinação. Olha só, essa inclinação aqui, se esse maluco aqui, ó, for positivo, quer dizer que a função é crescente. Se ele for negativo, quer dizer que ele é decrescente. Então, se o coeficiente angular for negativo, a função é decrescente. Se o coeficiente angular for positivo, a função é crescente. E se o coeficiente angular for zero, ou seja, 0 vezes y, 0 vezes x é zero, né? Isso aqui nem precisava aparecer. Mais um número significa que a função é constante, ou seja, o carrinho não sobe nem desce, ele fica na mesma altura. Se eu mudar o coeficiente linear, a função permanece constante, né? Então, coeficiente angular positivo, a função cresce. Coeficiente angular negativo, a função desce. Coeficiente angular zero, a função fica constante. O que mais a gente pode falar sobre isso aí? Sim. O zero da função. O que é o zero da função? Zero da função é o valor de x que transforma o valor de x tal que f de x é igual a zero. Em outras palavras, é onde esse gráfico corta o eixo x, ou seja, qual tem que ser o valor de x para que o y seja zero. Vamos voltar aqui com a nossa tabelinha de pontos. Olha só, o zero da função, eu tenho que descobrir um valor de x de qual tal que esse número aqui, ó, seja zero. Então deixa eu mudar aqui os coeficientes angulares para ficar uma coisa mais fácil de fazer. Deixa eu colocar aqui. Seguinte, se eu tiver a função f de x ou y igual a 2x mais 4, o zero da função vai ser o número, deixa eu tirar o valor de x, tal que esse resultado seja zero. Então, quem é o zero da função? Qual é o valor de x que eu coloco de modo que o y vai ser zero? Bem, menos 2, porque olha só, se eu fizer 2 vezes o menos 2, dá menos 4. Menos 4 com mais 4, zerou. Tanto é que se eu voltar com a minha tabela de pontos, se aqui está dizendo que se o x for menos 2, o y fica sendo zero. Significa que o zero da função, quem é? É x igual a 2. Então, quando eu pergunto o zero da função, eu estou perguntando qual é o valor de x, que quando eu colocar na conta, o resultado vai ser zero. Aí, se eu for mudando os coeficientes angulares e lineares, esse zero da função, ele vai mudando sempre. Uma alteração no coeficiente angular muda o zero da função. Uma alteração no coeficiente linear muda também o zero da função, certo? Uma maneira rápida e tranquila de calcular esse zero da função é com essa conta aqui, ó. Então, suponha que a função seja essa, né?
f de x igual a 2x mais 4. Então, calcular o zero da função é você pegar a lei de formação da função e colocar igual a zero. Então, eu quero saber qual é o valor de x, de modo que isso aqui seja zero. Então, esse 4 está somando, passa subtraindo, 2 está multiplicando, passa dividindo, menos 4 dividido por 2, x igual a menos 2. Está aqui, ó, zero da função, menos 2. E à medida que eu vou alterando os valores de A, mesma coisa. 4 passa negativo, 6,3 passa dividindo, resultado de x igual a menos 0,63. Coincidência, né? Isso aqui é um valor aproximado. Coeficiente angular 1,7, coeficiente linear menos 4,5, cálculo do zero da função, menos 4,5 está negativo, passa positivo, 1,7 está multiplicando, passa dividindo, valor de x 2,65. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. E no caso do Gabriel, espero que você consiga fazer os exercícios, tá? De física. Isso aqui foi só uma introduçãozinha. Ainda vou fazer uns vídeos mais específicos para algumas questões particulares lá. Falou, valeu.